Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. Lembrando que pediria para que todos curtam, compartilhem e contagiem as outras pessoas com essa boa matéria. Mais uma boa matéria que estamos fazendo sobre as eleições 2020. O grupo AWR, através do Jornal Exemplo, contratou uma pesquisa de intenção de voto a prefeito e será divulgada, publicada na sexta-feira nas redes sociais do grupo AWR e na capa do Jornal Exemplo. Independente de quem esteja em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, será publicada a classificação. Uma pesquisa registrada e devidamente regularizada dentro do Tribunal Eleitoral. Deixar mais um ponto aí. Nós iniciamos uma investigação profunda para saber quem é o papai do ano. Logo mais vocês saberão quem é essa pessoa. Ok? Vamos iniciar a live apresentando os candidatos a prefeito e vice. Vamos começar primeiro pelo vice-prefeito, que é o candidato a vice, que é o Matheus Felipe Fernandes Coutinho, do PSOL. E lembrando que o Matheus é o único candidato, se você me permita a palavra, é o único candidato LGBT a vice-prefeito da história de Indaiatuba. Por favor, Matheus, se apresente àquela câmera, por favor. Okay. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu sou Matheus Fernandes, candidato a vice-prefeito por Indaiatuba, 50,
junto com o Ulisses aqui. Obrigado pela menção. Sim, eu sou o primeiro candidato assumidamente gay de Indaiatuba a vice-prefeito da história. Ou seja, já estava na hora, pelo menos ter a representatividade é muito importante. Um pouco sobre mim, eu sou internacionalista por educação, formado em relações internacionais, mas eu sou professor por carreira. E junto com o Ulisses, nós não somos políticos de carreira, aceitamos esse desafio para a prefeitura da cidade, certo? Muito legal. Prazer em recebê-lo, Matheus. Prazer estar aqui. Vamos apresentar agora o candidato também do PSOL, Ulisses Maia. Por favor, Ulisses, olhe naquela câmera e se apresente para todo mundo te conhecer. Pessoal, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo espaço do Jornal Exemplo. Para mim é um orgulho estar aqui representando o PSOL e tentando trabalhar ainda mais por Indaiatuba. Eu sou economista de formação, já moro aqui, mudei para cá aos 2 anos de idade, já morei também em outras cidades, aqui tanto no Brasil quanto fora, e eu acho que é isso que a gente tenta trazer para Indaiatuba, né? A gente traz a expertise do Matheus e também a gente tenta trazer outros ares para Indaiatuba. Indaiatuba tem um potencial enorme e a gente vai tentar trazer, nós vamos conseguir trazer esses ares, esses novos ares, essas melhorias para cá, para a cidade. Eu acho que é com base nisso que a candidatura do PSOL se concentra, em novos ares, em uma renovação, uma transformação, e é isso que a gente quer para Indaiatuba. Que legal, Vai ser um prazer representar vocês. Prazer também te receber aqui. Vamos começar com as perguntas? Eu não vou fazer a mesma para os dois, mas se os dois quiserem completar ou responder, fique à vontade, tá? Fale um pouquinho para a gente, Ulisses. Qual a importância da renovação política? O que você imagina dessa renovação em Indaiatuba, que está há 24 anos no poder? A renovação em Indaiatuba acho que se faz muito necessária. 24 anos no poder, eu acho que é muito tempo. A gente tem isso no Estado também, né? 24 anos de PSDB e a gente encontra aqui em Indaiatuba também esses mesmos 24 anos, né? Na verdade, 24 anos e 26 no Estado de São Paulo. A política precisa de mudança, assim como a máquina pública. A gente não pode esperar que uma cidade se construa, se consolide e sempre se mantenha na evolução com a mesma politicagem, né? Com a mesma estrutura que ela tem desde sempre. E eu acho que é importante a gente trazer isso para o debate. Assim como a gente não pode aceitar que Indaiatuba seja gerida por condenados pela justiça. E aí quem está falando não é Ulisses. Quem está falando que isso acontece é a própria justiça. Então, assim, a gente não pode imaginar que Indaiatuba vai se renovar mantendo as mesmas mentalidades das pessoas que estão no poder. Então, a gente precisa renovar tanto em idade quanto também em pensamento. Então, é isso que a gente tenta trazer para Indaiatuba, essa oxigenação, né? Essa novidade, essa nova forma de pensar em Indaiatuba. A gente tem muito a crescer com isso. Muito bom. Quer complementar? Sim, a renovação é fundamental para a gente. A renovação foi uma das coisas que nos fez nos candidatarmos para isso. O Ulisses é um economista e eu sou um professor. Nós não somos políticos de carreira, mas a gente não via opções boas em Indaiatuba, então a gente aceitou esse desafio. Então vamos levar nossas ideias, vamos nós mesmos tentar essa mudança. Eu não me lembro, Ulisses é de Indaiatuba, né, Ulisses? Mudei para cá com uns 2 anos. 2 anos. Nasci em São Quantos Paulo. Quantos anos você tem? Ulisses? Eu tenho 33. 33 Olha a cara anos. de bebê. É ele que está achando isso. E você, Matheus? Eu sou mais novo, eu tenho 30 anos, não muito, mas eu sou de Campos do Jordão, natural, mas eu moro aqui já há 15 anos. Eu vim bem novo também para cá. Que legal. Então vamos lá para a segunda pergunta. Em seu programa de governo, são mencionados conselhos municipais e a criação de um congresso da cidade. Qual a importância desses conselhos e o que é congresso da cidade? Quando a gente pensa, né, muitos candidatos hoje têm falado na transparência, né? Mas o que é transparência se não a participação popular em cima das ações e das decisões que são tomadas dentro da cidade? É isso que a gente trabalha quando a gente fala dos conselhos. Não adianta ter um conselho que só lá aplaude
o que o prefeito diz, né? Assim como a gente não pode ter uma casa legislativa que também só aplaude, só concorda com o que o prefeito diz. Por isso, votem nos vereadores do PSOL também. Então, assim, a gente precisa trazer a população para o centro do debate. E como que a gente faz isso? Através dos conselhos. Então, os conselhos eles servem como uma forma de intermediação entre o que a prefeitura imagina para a cidade, o que os indaiatubanos imaginam para a cidade, e tem que ser uma coisa concreta, né? Porque se a gente fizer um conselho que só atue, né, em momentos onde que um trabalhador comum de tantas empresas indaiatubanas não conseguem atuar nesse conselho, poxa, que democracia é essa que só serve para alguns cargos, algumas pessoas? E quando a gente fala do Congresso da cidade, a gente tenta inovar no sentido de trazer as pessoas e as novas mentalidades que a gente menciona tanto para a discussão. Então, o Congresso da cidade vai ser onde que a gente vai discutir todos os campos, e a gente entende que Indaiatuba, as soluções que Indaiatuba requer são complexas, e para isso a gente precisa debater com vários especialistas de várias áreas, e por isso a gente chamaria um Congresso da cidade para planejar Indaiatuba para frente, não ser feito através do meu gabinete, mas sim ser através das pessoas, dos especialistas, dos desejos dos indaiatubanos. É isso que a gente entende por Congresso e também a participação dos conselhos. Que legal. Quantos vereadores vocês têm? Hoje a gente tem 4, né? São 4 vereadores. Desses 4 vereadores, até por entender a necessidade da participação da mulher na política, são 2 mulheres e 2 homens. Desses 4 vereadores, 3 são professores. Essa é a importância que a gente dá para a educação. E também, além do Matheus, que também é professor de carreira. Então, assim, só que o Matheus trabalha no setor privado. Então, é isso que a gente quer, né? A gente defende tanto a igualdade entre os gêneros, a gente defende tanto que a educação tem que ser a solução, mas quanto que isso se reflete na política? E é isso, a partir disso, né? 50222, 50075, 50123 e 50363. Que legal. Quer complementar alguma coisa? 50 Ulisses. E o nosso... Também. É muito importante. O nosso partido, até os vereadores são poucos, mas são muito queridos por nós. São trabalhadores, todos. Então, quando a gente fala de educação, eles estão dentro das escolas. Quando a gente fala de transporte público, eles estão pegando o transporte público. Quando a gente fala de saúde municipal, eles estão usando a saúde municipal. Então, a gente está muito antenado com todas as áreas, não só a educação também. Que legal. A Ana Dirce Mariano, boa noite, senhora Luiz e convidados. Ansiosa aguardando a entrevista, acho que ela estava aguardando. O Werner Kitzal, dando uma boa noite a todos. Olá, Werner. Boa noite. A Sueli Ribeiro, boa noite. Gostaria de saber por que vocês não começaram pelo vereador, por que logo pelo executivo? Por favor, pode falar. Porque a gente entende que são papéis complementares. E aí, dentro da dinâmica do partido, qual que é o nome dela? Desculpa? Sueli. Sueli, então, dentro dessa dinâmica do partido, a gente tinha que estabelecer quem eram as melhores pessoas para cada cargo. Então, a gente entendeu, né, eu como economista, é muito importante para a cidade, quando a gente propõe uma alternativa, que seja alguém que saiba lidar com dinheiro, que seja alguém que saiba lidar com os números, que seja alguém que entenda de toda essa dinâmica econômica de uma cidade. Porque a economia é isso, né? A economia é complexa. Você pode mudar um percentual de um tributo e você vai ter um efeito cascata desse mesmo tributo que vai trabalhar, que pode prejudicar muito e pode alavancar todo o seu programa. Então, é nisso que a gente escolheu quem iria participar em qual fase desse processo político. E eu tenho certeza, Sueli, que quando você compara tanto o nosso programa de governo, tanto quanto a capacitação de cada indivíduo que está concorrendo ao cargo do executivo, eu tenho certeza que você vai concordar que a gente está muito bem qualificado nessa disputa, né? Porque é um economista e uma pessoa internacionalista, né, formada em relações internacionais,
tem muita coisa para agregar na administração da cidade. Pode conferir nos nossos canais, indaiatubacompartilhada.com.br, que você vai ver. Que legal. Quer falar alguma coisa? Isso cai um pouco na renovação política. A gente quer uma renovação política no Legislativo, na Câmara de Vereadores, mas também no Executivo, para prefeito. A gente queria pelo menos expor as nossas ideias e que elas vão em frente. E se a população de Indaiatuba der essa oportunidade para a gente, executar as nossas ideias para a cidade. Que legal. Nayara Almeida mandou um boa noite a todos. O Edilson Noji, boa noite a Luiz e convidados. Que seja uma entrevista que a população tenha visão dos candidatos à nossa cidade. Está afirmando aqui. Nós temos também, para que vocês saibam, tem todo tipo de pessoas lá nos assistindo. Tem amigos, tem inimigos, tem fofoqueiro, tem tudo do outro lado. Mas nós temos que dar atenção para todo mundo. Claro, claro. Não é verdade? Mesmo porque cada um fala o que deseja. Se vai responder pelo que falou ou não, cabe a outra pessoa se sentir ou não lesada. Sim, sim. Por exemplo, tem o Giancarlo Marx. Ele mandou assim: o jornal Exemplo resolveu ser imparcial? Essa é nova para mim. Reinaldo Nogueira deve ter deixado de pagar a mesada para alguém. Bom, primeiro, o Giancarlo, que o nosso jurídico já vai te representar porque está afirmando que o jornal Exemplo recebeu mesada de alguém. Segundo, eu duvido que você consiga tirar 1 centavo do Reinaldo. Tá bom? Então, vai lá tentar retirar dele. Mas nós vamos, tá gravado aqui, está devidamente recomendado ao nosso jurídico. Eu acho que eu devo saber quem é, deve ser uma pessoa popular, pelo menos eu vi ali fechado com o Gaspar, acho que eu vi esse nome, esse menino é diferente, né? Mas nós vamos resolver isso aqui. Agora, para nós, ele não mandou nada. E outra coisa, meu amigo, nós vivemos de anúncio, não daquele nome popular que eu não vou repetir aqui, que era secretário. Mas eu acho que você devia ficar preocupado com quem é o papai do ano, viu? É isso que você deve ficar preocupado. Você vai se decepcionar, que você já sabe quem é o papai do ano, né? Já sabe como é que foi a tramitação. Então é com isso que você devia ficar preocupado. Mas muito obrigado em mandar a tua pergunta, pode mandar outras e está registrado aqui a sua insinuação, ok? Valeu mesmo. Posso fazer um comentário? Pode, por favor. Eu queria só fazer um comentário nosso. Nós somos do PSOL, um partido ainda um pouco pequeno em Indaiatuba, mas mesmo assim nós somos muito bem recebidos. A gente está aqui nesse espaço democrático. Creio que nós estamos sendo tratados como qualquer outro candidato. Então eu não vejo diferenças isso. Para mim, sou muito grato desse espaço, eu acho muito bom. Mas a gente entendeu o que ele quis dizer com imparcialidade, né? É que nós sempre vamos, Ulisses, nós sempre vamos publicar a verdade. Seja de um lado ou seja de outro. É que o pessoal não está acostumado, o pessoal, viu? Não é o pessoal. O pessoal não está acostumado com jornalismo sério. Nós temos um jornalismo muito marrom na nossa cidade. E aqui a gente não aceita esse tipo de coisa. Então, para eles é diferente. Eles acham que todo mundo é comprado, todo mundo tem que ser dessa forma. Inclusive, nem entendi o que ele quis dizer com imparcialidade, né? Recebendo não sei o quê. Mas está registrado aqui. Muito obrigado pela sua colocação, Matheus. E não acho vocês um partido pequeno, não. É tão conhecido nacionalmente o pessoal, né? Exato. A gente tem ser figuras Indaiatuba. tem pessoas muito fortes. Em Indaiatuba também o pessoal já está desde 2010, então não é uma construção que começou agora, né? Nós estamos acumulando isso há 10 anos, né? Então nós somos um partido pequeno em questão de verba, mas muito bem posicionados, muito bem precisos nas nossas ações. Inclusive tivemos dentro de ações como no Parque do Mirim, participando lá efetivamente com protesto. E é assim, né? Não só de protestos vive o homem, a gente está aqui colocando a nossa cara a tapa para realmente ser a solução que a Indaiatuba precisa. Que legal. Quer fazer algum comentário? Não, só isso mesmo. É isso? A Mari Lanz, ou Lans, né, Alisson? Mandou um boa noite. Boa noite, Mari. O Walter, o Werner, mandou acho que é uma pergunta, uma afirmação. Os conselhos são importantes para a formação dos políticos públicos, para a formação das políticas públicas.
sendo que eles são autônomos e independentes, devendo os participantes da sociedade civil ser eleitos de forma democrática e transparente. Exatamente. Essa foi uma afirmação dele. E Quer fazer nós algum concordamos, não, nós concordamos, porque é exatamente isso. Não adianta ter um conselho que seja apenas representativo ou uma mera formalidade. O conselho ele serve para ter a participação da população na construção das nossas próximas políticas públicas, né? Porque criar políticas atrás de um gabinete é muito cômodo, mas não é o certo e não é o melhor para a cidade. Muitos candidatos, eles batem nessa tecla do povo entrando em contato, do povo na política, mas não apresentam propostas para isso. Apenas falam, vocês podem me ligar. Não, a gente tem uma proposta concreta para a participação popular para o governo. Que legal. A Sueli Ribeiro, se vocês querem mesmo a alternância, o correto seria unir apoios e não esta divisão. Vocês sabem que não serão eleitos, mas poderão, com essa divisão, fortalecer o grupo do condenado. E lembrando também que cada um tem o direito de falar o que quer e responde pelo que falou. Então é um direito dela apresentar isso, né? E vocês entenderam o que ela afirmou, né? Não, sim. Isso tem muito em live, tá? Ao vivo. Tranquilo. Sim, entendeu? Sueli, obrigado pela sua colocação antes de tudo. Eu acho que tem algumas questões programáticas, Sueli, que diferem um pouco, né? Porque as questões programáticas, o que é? Por exemplo, numa questão ambientalista, por exemplo, tem um pessoal que fala que é a favor do meio ambiente, mas eles eles acham que o problema do meio ambiente é só o canudinho. Eles vão criar uma regra, a lei do canudinho, que não pode canudinho de plástico. Mas tem toda uma estrutura por trás disso que é o que a gente não concorda. Então, assim, do mesmo jeito que... E aí eu vou discordar um pouco com você no sentido de que nós não vamos ser eleitos. A gente tem muita possibilidade de ser eleito. Temos tanto quanto na primeira pesquisa que saiu, foi uma pesquisa indireta, mas tivemos 11% de intenção de votos. Então, realmente, eu não acho que a gente seja ínfimo nessa pesquisa e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bem feito e você vai enxergar, acho que melhor que isso, é enxergar as diferenças, né? Quando você pega o nosso conteúdo do programa, você vai ver que não, claro que eu sei que quantidade não é igual a qualidade, mas você vai pegar que são 49 páginas, que a gente demorou 6 meses para fazer, que deu muito trabalho, mas que deu um resultado maravilhoso. Vocês podem olhar lá. E aí, volto a comentar, www.indaiatubacompartilhada.com.br. Acessem lá, conheçam o nosso programa. E aí você vai comparar o programa de outros candidatos, eles não se comparam. Isso é triste para a gente, porque a gente queria caminhar por uma Indaiatuba melhor como um todo. Mas a gente enxerga um conteúdo programático muito diferente, né? A gente tenta trabalhar de uma maneira mais geral, mas corrigindo os problemas de Indaiatuba, não só fazendo uma vista grossa realmente nos problemas. Mas eu acho que no decorrer da entrevista a gente vai ter possibilidade de mostrar mais essas diferenças. Se eu puder comentar. Claro. Em várias eleições na minha vida, na vida do Ulisses, a gente sempre via 2 candidatos, um que queria continuar uma situação que a gente não gostaria e um outro que oferecia pouca mudança. Ou seja, você troca o ruim pelo menos ruim, certo? A gente queria acabar com isso. Então, vamos sair um pouco dessa dicotomia que só existem 2 candidatos e só um dos dois pode ser eleito. A gente pode ter uma mudança de verdade. Isso vem da população dar essa confiança, da população poder ler o nosso projeto que está no nosso site, certo? E ver que a gente é diferente de verdade. Não é uma pequena diferença, uma pequena mudança no que está aí. Eu também acho que só se encerra a eleição quando fechar a última urna. A última urna. E muita coisa vai rolar ainda, não é verdade? Eu vou mais uma vez responder ao Giancarlo, que ele fez uma colocação aqui, que é um direito dele participar, claro, Vocês até me desculpem, o espaço é de vocês. Não afirmei que ninguém deu mesada, afirmei que não deu. É isso, Alisson? Inclusive ele está brigando comigo aqui. Quando o entrevistador não sabe ler, é complicado. Giancarlo, não sou eu que não sei ler, às vezes a turma escreve meio errado.
Mas tá respondido aqui, registrado o que você pediu, tá? Já vi até quem é aqui. Mas vamos lá. O que pode ser feito para melhorar a área da saúde em nosso município? Na sua opinião, como candidato, se você for eleito prefeito municipal de Indaiatuba, o que você faria diferente do que tem hoje, Ulisses? Legal. Quando a gente pensa num sistema, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, a gente entende, né, que o SUS é como se fosse um minotauro. Ele acaba sendo um suporte para o sistema privado de saúde. A gente vai trabalhar para fortalecer o SUS, principalmente, e assim, entendemos que 300 milhões, que é basicamente 23% do orçamento do município para 2019, legalmente está um número dentro da legislação, mas a gente entende que esse gasto não é feito de uma maneira efetiva. Tanto é que a gente tem a fila do SUS que já tem, na verdade, tem meses e meses de consultas agendadas, exames, e que tem meses de atraso. Então a gente entende, né, que a gente precisa trabalhar para um SUS mais forte, para um sistema público de saúde mais forte. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar para trazer um hospital público realmente indaiatubano, né, um municipal, porque hoje a gente tem hospitais privados. Além disso, a gente vai fazer um trabalho sério no sentido de tentar fazer o que a CPI, que deveria ter sido aprovada, faça, né? Que é, na verdade, avaliar como as coisas estão sendo feitas hoje pelos hospitais, nas filas dos hospitais, porque, assim, os nossos hospitais não podem ser usados como moeda de troca em momentos eleitorais, né, Matheus? É muito complicado. E a gente sabe que isso acontece e a gente tem que trabalhar contra isso. E, além disso, tem uma questão do médico da família, né, que é o Programa da Saúde da Família. A gente tem que trabalhar para fortalecer isso daí e trabalhar de uma maneira preventiva. Mas a gente vai conseguir trabalhar e evoluir isso a partir de um trabalho que deveria ter sido feito na CPI da Saúde. E a gente vai tentar levantar essa bandeira da CPI da Saúde, que ela seja aprovada no Legislativo. Por isso, se querem, 50-123, 5363, 50-222 e 50-075. Sim. Que legal. Quer complementar alguma coisa? É isso. Depois vou cobrar o merchan. A Mara Kinoshita, a doutora Mara, uma jurista criminal, uma advogada criminal, mandou uma boa noite a todos vocês, tá? Boa noite, doutora Mara Regina Kinoshita. Boa noite. Grande amiga nossa, participa de todas. Estamos com um pico Espero de... que você goste, Amara. Que legal. Das nossas... Estamos com um pico de 125 pessoas ao Ótimo. vivo, tá? Ótimo. A Sueli Ribeiro, parabéns a Luísio. Imprensa ética imprensa ética está deixando muita gente com raiva, hein? É verdade. É difícil aparecer aqui desse lado, hein? Tem que respeitar a opinião de todo mundo. A Eliana Belo, nossa amiga, sim. historiadora da nossa cidade, grande pessoa. Grande pessoa mesmo. Cabe a vocês dois, vou tentar soletrar o que o Alisson escreveu aqui, mas ele tem me cobrado para mandar por mensagem. Senão o Giancarlo tem razão de eu não enxergar nada, né? Está lendo errado. Boa noite, Ulisses. Comente sobre políticas públicas para os LGBT. Ela colocou QI. Isso mesmo. QI+, é isso? Isso. Tá. Você respondeu essa, plano de governo. E achei interessante o foco. Disserte mais sobre isso. Mandou um abraço para vocês. Então pode colocar a posição de vocês dois? Ou Bom, são duas perguntas distintas, se eu puder responder a parte LGBT. Claro. Ela colocou a sigla LGBTQI, mas é porque essa sigla muda muito na comunidade, mas não importa qual você use, ela representa a população. Em questão da pauta LGBT, é uma pauta muito boa para nós, eu dividiria ela em 3 pontos principais. O ponto da educação, o ponto da saúde e o ponto da voz. O ponto da educação, antes de falar da educação, dar um dado para você que é chocante. A expectativa de vida do brasileiro hoje, em média, homens e mulheres, a média entre os dois, é de 76 anos de idade. A expectativa de vida da mulher trans é de 35 anos. Do brasileiro é 76, da mulher trans é 35.
35 por quê? Resultado da violência, da perseguição, da falta de oportunidades. Esse é o nosso cenário. Continua Ok? isso? Sim. É uma pesquisa do Senado, de alguns anos atrás. 35 anos. É muito baixo. Para você ver, é um extermínio. Certo? Imagina você ter uma expectativa de vida de 35 anos. Ou seja, é uma situação muito ruim. Então, o primeiro passo que a gente vê é na educação. Por exemplo, eu tenho um dado. A evasão escolar do brasileiro é de 20%. A evasão escolar dos trans e das trans é de 80%. Ou seja, as escolas não são espaços seguros para a pessoa aprender. Escola é para isso, é para você aprender, você construir a sua vida. Se você é negado esse direito, se você é perseguido para fora da escola, como você vai crescer na vida? Ou seja, a nossa primeira proposta é justamente ensinar os professores, criar cursos para os professores, para eles entenderem todos os alunos, não só alguns, aprenderem a lidar com essa população e criar um bom ambiente para isso e que isso seja passado para os alunos. Com a educação em si, a pessoa pode daí criar uma vida para si própria. A segunda é a área da saúde, porque uma pessoa LGBT sofre preconceito, do preconceito justamente até das próprias famílias e precisa de um suporte principalmente psicológico ou psiquiátrico muitas vezes, para superar essa situação. Então, Indaiatuba precisa promover para essas pessoas, assim como para todos da população, um atendimento melhor, um atendimento que eles possam se assegurar psicológico e psiquiátrico, tanto para os LGBTs quanto para a família, porque a família precisa fazer parte. Muitas pessoas das famílias não entendem essa situação, das lésbicas, dos gays, bissexuais e transgêneros, travestis também. E o terceiro ponto, levando um dos pontos do Ulisses, é a voz. Então, um dos conselhos da cidade, para a participação da cidade, é que um dos conselhos seja o conselho LGBT. Para a população LGBT também ter voz. Indaiatuba também é de todos. Todos vão ter um conselho. Então, a população LGBT não pode ficar atrás. Precisa da sua voz, participar da cidade, falar dos seus problemas e, é óbvio, é responsabilidade municipal corrigir esses problemas e melhorar a vida de todos. Muito bem colocado. Inclusive, muitas lives que eu fiz, trouxe um pessoal que cuida dos cachorros, né? Que é muito louvável isso também, essa colocação tua. Independente do resultado da eleição, se vocês me permitirem, se algum vereador de vocês for eleito, ótimo. Se acontecer de não ser, por favor, traga essa sugestão, que se você me permitir, eu levarei até a Câmara Municipal. Sim, sim. É uma causa. Se desculpe. é que é necessário eu levar, acho que você mesmo pode levar, né? É bom a cidade inteira, jornalistas, professores, empresários, é uma causa que tem que ser de todos. Não é porque você não é LGBT que você não tem a sua voz e você não pode ajudar na causa. Não, isso tem que ser corrigido. Não é porque você não é LGBT que isso não é para mim, então não é importante. Não, é uma parte da população. E a gente tem que pensar em Indaiatuba não só pensando nos nossos desejos, das nossas necessidades, mas para todo mundo. Muito bom. Vamos colocar aquele comercial? Você quer que eu responda do plano de governo? Dá tempo dele responder? Então responda, por favor. Eu já ia pedir para você. Não, legal. Assim, Eliana Bello, na verdade, obrigado por ter feito a pergunta. É um prazer ter você assistindo aqui, assistindo a nossa live, participando. Realmente é um prazer para mim responder essa pergunta para você. O nosso programa de governo, ele foi estruturado, né? Foram 6 meses de estudo. Hoje eu faço parte da setorial estadual ecossocialista, né? do PSOL, dentro do PSOL. Então a gente pensa em estruturas, em como resolver os problemas da cidade. A gente trouxe esse conhecimento da estadual, né? Do PSOL estadual para esse programa. Inclusive, lá a gente formou 50, inclusive ajudando outros municípios aqui do interior, 50 propostas aqui para os municípios, né, ambientalmente responsáveis. Eu também faço parte do setorial estadual de segurança pública. Então, a gente trouxe todo esse conhecimento que o pessoal tem
formado já dentro de outras candidaturas, além de também conhecer um pouquinho do que acontece na cidade, adaptar bastante o que a gente tem aqui na cidade, identificar onde seriam os pontos mais críticos. Por exemplo, eu sugiro que acho que você como excelente historiadora já deve ter olhado o nosso programa de governo, conheceu. Por exemplo, você pega a parte da pessoa com deficiência, foi feito um trabalho minucioso, a gente conheceu bem as dificuldades, os problemas, as soluções necessárias. Então, assim, a gente se dedicou muito a cada pauta para saber exatamente o que Indaiatuba precisava. E eu aconselho, não só, na verdade, a todos que estão assistindo, acessem lá o nosso programa de governo, entenda o que a gente está falando, e aí, como eu falei para a Sueli, você vai identificar bem as diferenças, o que é importante para cada um nessa disputa eleitoral desse ano. É uma honra, de novo, responder a sua pergunta, Eliana. Obrigado, e desculpa se a gente se alongou. Imagina, eu até me esqueci. A gente falou bastante. Muito bom, muito bom. Pode colocar agora no ar, comercial? Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, é a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina. Voltamos, a Edna Rabelo mandou uma boa noite, está assistindo. Ela fez uma afirmação muito bom esclarecimento às propostas dos candidatos, tá? Está afirmando isso. A Tamires Silva, incrível como a nossa sociedade segrega a população trans e LGBTQI, é mais, né? Sim. A mais. Parece que estamos vivendo na Idade Média. É revoltante e triste ao nosso tempo. Essa é uma afirmação da Tamires, tá? Uma realidade triste. Triste, né? A Marilás, o preconceito é um verme que corrói a humanidade. Todo mundo tem o direito de deixar a sua opinião. O Giancarlo Mars está dizendo que toda admiração ao pessoal do PSOL, viu? Obrigado, querido. Ele está dizendo que ele teve dificuldade com exemplo em meados de 2000, 2004, no segundo mandato do Reinaldo, quando eu era repórter de política no Votura. Não me lembro, mas se nós fizermos alguma coisa, me desculpe. É tanta coisa que acontece, você como repórter sabe disso. É uma luta, mas vai ser um prazer recebê-lo aqui o dia que você quiser estar conosco. E nos desculpe se eu interpretei mal o que você escreveu. Vamos lá. O Edson Nojo é o cachorrão, não sei se vocês conhecem ele. Tem uns 3 cachorros, na verdade tem um monte de cachorrão em Indaiatuba, né? Mas esse aqui é um deles. Depois ele vai me cobrar de eu ter chamado de cachorrão, mas é meu amigo. Prefiro não comentar. Não, mas ele é meu amigo. Ele está dizendo que vocês comentaram na minha entrevista da solução da cidade. Quais soluções eles têm e quais são? Aí ele complementa a pergunta, quais as soluções que eles têm da proposta para a cidade? E o que foi o que ele quis dizer, ele está dizendo. Quais soluções? Vocês comentaram alguma coisa de soluções? Eu acho que foi com relação ao Congresso da cidade. Isso. Então, na verdade, o Congresso é um ambiente onde que a gente vai tentar trazer os especialistas de diversas áreas para a gente construir junto uma melhor solução. Claro que a gente não está falando assim, igual a gente já ouviu há 2 anos atrás. Qualquer coisa, pergunta no meu posto Ipiranga. A gente não está falando isso. A gente tem propostas concretas, tem 49 páginas de propostas e, além disso, a gente vai estipular o Congresso da Cidade, que vai fomentar ainda mais a participação popular e o desenvolvimento de novas metodologias, novas demandas, novas soluções. E através disso que a gente vai conseguir manter Indaiatuba num eixo próspero e inovador, desenvolvimentista, né? A gente sempre tem que visar o futuro. E aí a gente entende, até por isso que, volto a falar,
de tanta participação de conselhos, é que para a gente faça isso em conjunto. Porque o custo da democracia é a vigilância constante. Isso é sabido. Então a gente tem que estar sempre de perto. E não adianta falar que a gente vai ter transparência, vai dar voz a quem precisa, se na verdade a gente não abre esses espaços para que as pessoas também sejam ouvidas, né? Perfeito. Só falar que vai dar WhatsApp não resolve. Verdade. Exatamente. Está respondido. A doutora Mara Kinoshita, muito boa participação do povo no governo, mas de forma ativa e não de vez em quando, mesmo que seja de forma diversa. Você vai abrir o seu governo para uma forma ativa da população? É exatamente isso que a gente quer com os conselhos, né? E que não sejam conselhos que sejam pessoas que a gente quer que participem desse conselho. Tem que ser um negócio plural. Não dá para a gente falar que vai representar a cidade de uma maneira séria, de uma maneira participativa, se a gente não abrir esses conselhos para todos que querem participar. Inclusive, hoje, os que estão, não estou falando que está todo mundo lá não faz um trabalho bem feito, ou que, né? Não estou falando isso, assim como os comissionados, né? A gente não acha que todos os comissionados são ruins, mas a gente tem que saber que há algumas políticas e algumas pessoas que não estão lá por mérito próprio, não estão lá por ser técnicas, são pessoas que estão lá a fim de cabine de emprego, a fim de manter essa política eleitoreira. Então, assim, a gente tem que ser bem sério com relação a isso. A gente tem que ter pessoas plurais. E a gente faz isso abrindo os conselhos e abrindo também as nossas atitudes. Muito bem. É a sociedade que escolhe o conselho, não somos nós dois. Exatamente. Vão ter conselhos para diversos setores da sociedade e a sociedade, nesses setores, escolhe os membros do conselho. Não é indicação política. Então, por isso a gente abre a cidade para a população. Muito bom. E sugiro que nos próximos, e nós sendo eleito, Érica, né? Érica. Quem? Que fez a pergunta. Fez a pergunta para você? É. Foi a Mara Kinoshita. Amara, desculpa. Doutora Mara. Doutora Amara, desculpa. E eu gostaria muito, doutora Amara, que você participasse nos conselhos, né? Assim com a gente. Não importa a sua visão de mundo, não importa a sua... né? Dentro daquele aspecto esquerda-direita, não importa. O importante é ainda a tuba do futuro. O que a gente espera? E aí eu convido você também para entregar o nosso governo de uma maneira ampla e sempre aberta. Perfeito. A Mari Lanz. Não perco nenhuma entrevista, estou gostando muito do plano de governo de vocês. Mari Lanz, tá? Obrigado, Mari. Mandou esse recado. A Raquel Bernúncio mandou boa noite, está assistindo, tá? Deixa eu ver aqui a próxima. Nesse momento tão economicamente difícil, o que pode ser feito para diminuir o desemprego em Indaiatuba? O que vocês bolaram aí no plano? Olha, com relação ao desemprego, o que a gente entende, né? Quando a gente fala de desemprego, a gente está falando de economia. E aí, por isso, volta a conversa com a Sueli, que é por isso que a gente se coloca, né? Tem que entender de economia como um todo. No momento desse de crise econômica, a gente está falando que as pessoas que hoje estão mais perto do desemprego, elas acabam tendo que trabalhar no mercado informal, elas trabalham a partir da informalidade e aí depois, dando tudo certo, elas se tornam formais, né? Pelo menos nesse momento de crise. Então a gente tem que trabalhar em dois aspectos, né? O desemprego, mas também numa maneira formal e informal. Nessa parte informal, a gente vai tentar trabalhar no sentido de dar mais autonomia e educação no sentido de trazer o empreendedorismo para a cidade, né, fomentar ainda mais o empreendedorismo aqui dentro da cidade e também apoiar algumas cooperativas, né? O cooperativismo, o que é cooperativismo? É você trabalhar em conjunto com outros profissionais da sua mesma área, né? Então, por exemplo, a gente conhece uma empresa de saúde, né, a Unimed, que é uma cooperativa de médicos. Então, a gente pode trabalhar dentro dessas cooperativas, né, que são esses profissionais que trabalham dentro da mesma área. Então, a gente pode trabalhar ajudando a sociedade a se organizar desse jeito. E para o emprego formal, infelizmente, Luiz, sofreu uma perda significativa, né, agora nesse momento de crise. Por exemplo, quando a gente entende o papel, eu como economista entendo o papel do governo federal,
ele foi muito omisso com relação a isso. Ele deveria ter dado mais incentivo, na verdade não é incentivo, né? Subsídios para que as micro e pequenas empresas, que são quem realmente emprega, tanto no nosso município e em todos os municípios, é o pequeno e o médio empresário. Eles que empregam realmente. Então a gente tem aqui tantas pessoas trabalhando, né, Luiz? Você quem mais emprega. Então a gente tem que ajudar essa parte da população, os comerciantes também, tá aqui em Indaiatuba, sofreram bastante com a Covid e infelizmente, pessoal, fiquem em casa, cadê minha máscara? Fiquem em casa, se protejam, usem máscara, se precisar sair, saiam protegidos. Então a gente tem que trabalhar. A Covid é um fato, né? É uma doença que mata, então a gente não pode se deixar levar por isso. Então a gente tem que apoiar. Vamos pegar, por exemplo, o governo federal da Argentina, né? O governo federal da Argentina deu empréstimo a juros zero para os empresários conseguirem manter os seus funcionários. Não deixaram ter corte de energia, corte de luz, corte de energia, de água, desculpa, de internet, não pôde ter despejo nesse período. E a gente sabe que a segurança, hoje, o pai de família que acaba deixando, né, ele fica desempregado e aí ele deixa de conseguir pagar o aluguel, e em Indaiatuba o aluguel é um problema sério, né? Então, assim, a gente tem que se preparar com isso. Agora, o que o município consegue fazer? O município, sendo dono do SAI, né, sendo o SAI um órgão público, por exemplo, para quem está mais necessitado nesse momento, desempregado, não pode haver corte e tem que sim haver uma isenção tarifária. Porque tanto a população quanto o comerciante, gente, ela precisa de água para viver. A população precisa tomar banho, precisa escovar os dentes do mesmo jeito. E não é porque a pessoa está desempregada que ela pode deixar de fazer isso. Então, a gente tem que ser bem sério com relação a isso. Muito legal. Nós estamos recebendo bastante perguntas, inclusive algumas delas é aquilo que eu ia perguntar para vocês, tá? Por favor. Então, por exemplo, o Felipe Maropo, é isso. O que vocês pensam sobre a cultura no nosso município? A cultura do município, a cultura é o que gera, né? Eu acho que a gente entende que gera toda a criatividade do indivíduo, né? E a gente tem que trazer a cultura não só para a beira do parque. A gente tem que levar a cultura, tem que ser itinerante, ela tem que ser nômade, ela tem que andar nos parques, ela tem que andar nas praças, a gente tem que fomentar a cultura. E só um dado importante que eu sempre gosto de trazer, foi feito um estudo, principalmente, na verdade, baseado no K-pop, né? O K-pop é o pop coreano, Sim. Né? Mas acho que são dados que dá para a gente ter uma ideia. O que você investe em cultura, você tem um retorno a cada R$1 que você investe em cultura, você tem um retorno de R$1,40. Então, assim, tudo que você investe na cultura, Aloysio, além de você desenvolver a cultura do indivíduo, e aí o indivíduo fica mais criativo, e isso acabam sendo pessoas ainda melhores, a gente ainda consegue ter um retorno muito benéfico para a economia do município, né? Para os recursos do município. Então, falar que não investe em economia porque não tem dinheiro, em cultura, desculpa, porque não tem dinheiro, é uma falácia. Além disso, a gente entende que tem uma parte da população que a gente sente que tem uma falha, né? Por exemplo, a gente pega a Morada do Sol, que é um dos bairros mais populosos aqui. A gente entende que seria interessante desenvolver alguma coisa relacionada a um museu da cultura da Morada do Sol. Além disso, a gente pensa na cultura, pensando um pouco na cultura jovem, né? A gente tem a pista de skate aqui na frente, que é muito legal. Eu ando pouquíssimo de skate, mas ando de skate. E assim, uma parte da população jovem, ela tem aquela questão do carro automotivo, né? Então a gente criou a lei, mas a gente não deu uma alternativa para os jovens, né, que gostam de som alto. Isso acho que é de idade. Na verdade, um pouco eu gosto de som alto também, então não sei se é muito de idade, mas a questão é isso. Você
por que não criar um parque temático do som? Um lugar onde seja preparado e ambientalizado para que os jovens que estejam lá, que tenham seus sons, que curtam a sua música, fiquem lá e fiquem se confraternizando, sempre com a responsabilidade da ambientalização. Então, são coisas assim que a gente gosta de trazer. Além disso, uma outra coisa que a gente entende como necessária é quando a gente fala de cultura, a gente não pode pensar só na cultura enquanto segmentação. Então, a prefeitura dá um curso básico de teatro, a prefeitura dá um curso básico de música. E aí a pessoa que quer desenvolver isso daí não consegue ter não consegue fazer de um projeto, né? Não consegue desenvolver realmente. Então, porque vai entrar novos alunos e aí ela acaba tendo que sempre começar do começo por causa dos novos alunos. Então a gente tem que trabalhar a cultura mais universalizada, mais estruturada mesmo, né? Não adianta só achar que um cursinho você está realmente trabalhando a cidade. E hoje a gente tem menos de 1% do orçamento de 2019 foi gasto em cultura. Então a gente consegue enxergar com números básicos e aí todo mundo pode acessar o site do TCE. Vocês vão chegar nesse mesmo número que eu e a gente vai ver que 1% é irrisório. Menos de 1% é irrisório. Cultura não dá lucro, eu acho. Dizem eles, né? Porque se R$1 que você investe em cultura retorna R$1,40, cultura dá lucro. Pode não ser no tempo que eles querem, porque não dá para se fazer tanta política com isso, não dá para ter um ganho eleitoral. Mas cultura dá lucro, sim. Cultura dá lucro pro cidadão e pro município. É um ótimo investimento para todo mundo. Perfeito. Você quer colocar o comercial? Quando entrar, você me avisa. Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Então vamos continuar com as perguntas e algumas afirmações. Por exemplo, o Werner Kitzal. Existem vários conselhos municipais, sendo necessário fazer uma revisão das leis existentes, dando maior abertura para a participação popular. Participação nos conselhos é voluntária, não sendo remunerada, sendo que os conselhos não devem ser trampolim para o emprego público. É uma afirmação dele, tá? Exatamente. Concordou. A Marilândia deve ter um grande número de deficientes e desempregados. Quais os planos de vocês para integrar essas pessoas na sociedade? Tem alguma coisa? Você sabe, Mari, hoje 25% da população de Indaiatuba tem algum nível de deficiência, 25%. Então, assim, a gente tem que ser bem crítico e a gente, como eu disse lá na resposta para Eliana Belo, a gente tem que ser bem crítico quando a gente analisa os números da cidade. E aí, por isso que a gente teve 6 meses para fazer. É porque a gente teve que conhecer. E quando a gente fala, né, por exemplo, a taxa de desemprego do nacional está em 12%, 13%. A taxa de desemprego do deficiente aqui em Indaiatuba chega a 50%. Então, assim, é muito complicado isso daí, quando a gente analisa isso. E, inclusive, no começo do ano, teve o ministro da Economia quis retirar a cota que a empresa, né, de 10% da cota da empresa que teria que contratar pessoa com deficiência. A gente enxerga como isso é avesso ao que a gente enxerga. A gente precisa integrar as pessoas. E aí, eu iria fazer um trabalho muito legal no CIASP e eu fiz um trabalho interessante no IAPC que na verdade, para ajudar essas pessoas na empregabilidade, né? A gente tem que ajudar essa pessoa a ter um conhecimento técnico bom o suficiente para ela ter empregabilidade, né? Então, para ela ser tão boa
ter a capacidade técnica de executar suas funções, respeitando as potencialidades que ela tem. E também a gente precisa ajudar elas a gerir o seu dinheiro, né? Então a gente precisa ajudar ela, não só com a questão da assistência social, mas isso, a gente, na verdade, exige muito dinheiro com medicação e essas coisas, que acaba sendo um problema. E também a gente precisa ajudar essa pessoa a ter emprego e também ajudar essa pessoa a ter o conhecimento financeiro para gerir ela. Tem uma afirmação aqui do Edson Noji. Ele diz o seguinte: você fala que o governo federal foi omisso. O próprio presidente tentou e só criticaram ele. Agora criticar. Falar negativamente é fácil. Só fizeram política dos estados contra o governo em ficar com o comércio fechado. São principalmente os de esquerda que fizeram isso contra o presidente, justamente por razões políticas. O seu comentário foi infeliz. Quer comentar alguma coisa, essa afirmação dele? Interessante. Não, eu acho que é importante. Isso é democracia. Não tem que participar. Eu acho que assim, quando a gente compara com outros países, a gente enxerga o quanto ele foi omisso. Tanto é que hoje o real foi a moeda que mais se desvalorizou com relação a outras moedas, ao dólar, comparado com outras moedas no mundo. Então acho que acho que a gente não precisa nem expor nossa opinião pessoal sobre as atitudes do presidente, mas eu acho que a alta do dólar, eu acho que o preço do pão, eu acho que o preço da gasolina, eu acho que tudo isso daí já responde por si, né? Até quando a gente pensa em 150 mil mortos, eu acho que isso responde por si. Só comentando, até não é uma questão ideológica, governadores de direita e de esquerda tomaram as mesmas medidas para tentar conter o coronavírus. Muitos indaiatubanos no início do ano imaginavam que chegariam vivos até o final do ano, lutariam para se recuperar economicamente de uma crise que já vinha, mas eles não vão ter essa oportunidade. Eles faleceram e a gente já está na casa das centenas, não das dezenas. Pessoas que não vão ter nem a chance de se recuperar economicamente. Perderam essa chance. Perfeito. Entrevista é isso. Todo mundo tem o direito de falar. Tem pergunta, réplica e tréplica. Só tá aqui porque a gente respeita a democracia. Falando em tréplica, o Jean Carlos mandou uma pergunta para vocês. Por favor. Aos dois candidatos, o que vocês acham dos contratos de concorrência? Muito interessante esse assunto. E cartas convite da Prefeitura de Indaiatuba. Possuem algum plano de revisão desses contratos? Acredito que a máquina pública poderia ser mais enxuta e mais barata, otimizando o orçamento e melhorando a qualidade dos serviços prestados? Ótima pergunta. É verdade. Bom, muito obrigado pela pergunta. Jean Carlos Martins. Jean Carlos, muito obrigado, Jean. É muito importante essa pergunta, porque eu acho que aí começa algumas coisas, quando eu conversei com a Sueli, né? As diferenças programáticas. Eu entendo que o valor pago de imposto em Indaiatuba, e nacionalmente, estadualmente falando, é um valor caro, principalmente comparando com o serviço que a gente tem disponível. Mas eu não acho que é caro se a gente cobrasse o que é nos proposto. Por exemplo, eu não acho que a gente paga um serviço caro quando eu penso no SUS, pelo trabalho que o SUS está fazendo no município no combate à Covid. Mas eu acho que fica caro quando eu somo com o plano de convênio que eu tenho que assumir, porque o SUS não tem a capacidade, ele acaba trabalhando como um step, né? Ele não tem a capacidade para me suprir do jeito que eu achava. Inclusive tem pesquisas, né, insatisfação do SUS, quando a pessoa é atendida no SUS e no plano de saúde. A gente vê que é mais ou menos a mesma coisa. Então assim, eu acho que é caro quando eu comparo que eu tenho que pagar o IPVA e eu tenho que pagar o pedágio. Mas eu não acho que rodovia é uma coisa para dar lucro. Assim como eu acho que hospital não é uma coisa feita para dar lucro. Eu não acho que a educação deveria ser uma moeda de troca. Eu não acho que a educação é uma mercadoria. Eu não acho que a água é uma mercadoria. Eu acho que isso são bens comuns que todo mundo deveria ter acesso, independente. Então, eu não sei se a gente...
Eu acho que a gente paga caro, mas eu acho que a gente paga caro por todo o serviço que a gente tem e pelo quanto que a gente tem que pagar pelo capital privado. Porque, por exemplo, o convênio médico, a gente paga o convênio, eles recebem do SUS pelos atendimentos que eles fazem, e além disso eles têm um subsídio do município, eles têm um subsídio do estado e do federal. Então assim, quando você pega isso daí, não é feito para o melhor serviço para o cidadão, é o melhor custo-benefício. Eu não sei se a conta de melhor custo-benefício é a melhor solução. E aí eu acho que eu estou em cima do muro, assim como você, no sentido de, poxa, a gente paga caro ou barato, depende da perspectiva. É isso, professor? Sim. Diferente do Ulisses, eu não tenho plano de saúde, eu dependo completamente do SUS, até estive internado no SUS. Assim como a 40% da população de Indaiatuba. Sim. E a maior parte do Brasil também não tem. Então, o SUS tem que ser salvo. Os recursos do SUS devem ser destinados ao SUS para desenvolverem um trabalho bom. Não adianta você tirar o dinheiro do SUS, o serviço decai e depois você falar em privatização. Não adianta sucatear o SUS. Ele tem que ser salvo. A gente precisa dele. Assim como a educação, né? Os professores recebem um salário horrível, não tem vale transporte. E como que isso funciona, né? Aí a gente fala que o serviço não presta, coloca 40 alunos, 50 alunos dentro de uma sala de aula, depois para falar que que o professor não presta, que a didática é ruim. É complicado isso, a gente tem que valorizar os servidores que estão fazendo um trabalho sério. Perfeito. Carla Correia, ótima entrevista. Obrigado, Carlos. Gil de Camargo, qual a política de segurança pública no que tange a Guarda Civil e política pública de inserção social de jovens? São 2 perguntas, eu posso começar? Por favor. Minha visão sobre a segurança de Indaiatuba é, quando você compara com as cidades da região, você tem uma gestão satisfatória nesse quesito. Mas eu discordo muito dos candidatos que estão vindo aqui dando entrevistas falando que a segurança de Indaiatuba é boa, ela é ótima, precisa mudar só um pouquinho. Eu discordo muito disso porque, se você olhar para a situação da população hoje, o número de condomínios fechados em Indaiatuba não é uma mera coincidência, não é por Indaiatuba ser vasta. As pessoas estão procurando segurança privada para suprir a segurança pública hoje. Por isso você tem sempre tantos e tantos e tantos condomínios fechados. Assim que a pessoa consegue um dinheiro extra, ela vai para um condomínio fechado, procurando paz de espírito, procurando segurança, e não encontra. Porque olha o número de condomínios fechados invadidos nos últimos anos. Ou seja, você tem que ir para a iniciativa privada, pagar por mais segurança, como o Ulisses estava falando, e mesmo assim não consegue. Então, a segurança tem que ser pública, boa, a pessoa não precisa ir para um condomínio fechado para ter uma segurança extra e nem assim conseguir isso, certo? Ver os lojistas, por exemplo, à noite, os funcionários que trabalham à noite, que tem que fechar bares, lojas, restaurantes, escolas à noite, um medo na hora de fechar. Eu sou professor de uma escola privada e uma das regras era nunca feche sozinho. Você tem que ter alguém com você. Se tiver professoras mulheres, você acompanha elas. Porque é um medo, isso é no centro da cidade. Então, o medo, ele está na população. A gente pode estar acomodado, infelizmente, com isso, que é uma coisa ruim. Mas a segurança tem que ser muito, muito, muito melhorada. A gente pode muito mais referente a isso. E eu acho muito injusto, um desrespeito dos candidatos que falam que está ótimo, a segurança está perfeita. Não está. Uma população que vive com medo, se trancando em casa, não pelo Covid, mas por segurança também, não dá para elogiar tanto assim. Algum dos nossos planos, ele citou a Guarda Municipal, o salário da Guarda Municipal está em pouco menos de R$3.000. Para uma pessoa que arrisca a vida, que precisa de treinamento, que precisa estar nas ruas, esse salário tem que ser muito maior. Muito maior. Para ele se dedicar à sua profissão, para ele ter o equipamento melhor, os treinamentos melhores. Então, a Guarda Municipal, ela é boa, mas ela precisa de muito investimento e um salário muito melhor. Outro fato só, na questão de segurança, que eu acho que é importante, em Indaiatuba tem uma delegacia da mulher que não é 24 horas. Feminicídio, violência doméstica e uma ajuda especializada que a mulher precisa, não tem hora marcada. Como é que em Indaiatuba não tem uma delegacia da mulher 24 horas, principalmente que muitos ataques, muitas das ajudas especializadas que elas precisam, são durante a madrugada, durante
noite. Então, isso é uma nossa proposta, um compromisso nosso, que a Delegacia da Mulher seja 24 horas, dando assistência especializada 24 horas. Se o Ulisses quiser complementar. Não, eu acho que é bem isso, e eu acho que é importante também trazer com que as pessoas que sejam, que estarão liderando a GCM, eu acho que são pessoas de casa, né? Tem que ser um trabalhador da própria carreira. Não adianta a gente colocar um amigo para comandar. Tem que ser pessoas de carreira, tem que ser uma pessoa da própria corporação. Concursado mesmo, Concursado. Não comissionado. Exato. E é importante entender que aí depois ele faz uma pergunta sobre a questão do trabalho do jovem. Sim. Né? A gente entende que a segurança pública é um resultado de um conjunto de coisas, né? Então, é da educação, é da cultura, é da própria segurança em si. A gente está falando de diversos fatores que vão influenciar. E aí, como o Matheus disse na outra pergunta, né, a gente pensa na evasão escolar, o quanto que isso prejudica também na segurança como um todo. Então a gente tem que trabalhar isso daí de uma maneira olhando para todo o espectro, para aí sim a gente trabalhar o jovem como um todo, né? Não achando que só a prisão de pessoas que cometem crime seja a solução. A gente tem que trabalhar muito mais que isso e de maneira preventiva. E aí é com base nisso, que a gente desenhou todo o nosso programa. Eu tinha uma pergunta aqui para você, mas já mandaram ela, inclusive. O Daniel de Luca. Pergunta para você: o transporte coletivo de Indaiatuba sofre críticas há muito tempo, mesmo com a troca das prestadoras de serviço. Na sua opinião, onde está o problema? A pergunta da pessoa é o seguinte: quais são as propostas de vocês para a melhoria do transporte público? Sinto falta de mais linhas e maior circulação de veículos. Isso daí é Daniel, né? É o Daniel de Luca. Daniel, obrigado pela pergunta, porque essa pergunta ela vai no cerne das coisas. Porque ela é uma gama inteira, que é a mobilidade urbana. Quando a gente está falando de mobilidade urbana, a gente tem que enxergar o ônibus, a gente tem que enxergar a bicicleta, as motos, os veículos particulares, os carros, né? Os ônibus, os fretados também. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira olhando essa grande imagem e aí a gente identificar. Como que a gente enxerga que o município trabalha a mobilidade urbana? Basicamente focada em carros, né? Então a gente vê semestralmente novas avenidas, mensalmente recapeamentos, mas isso não resolve o problema. A gente precisa trabalhar com que a mobilidade urbana de Indaiatuba se desenvolva. E aí, quando eu estou falando isso, né, eu penso que quando a prefeitura fez uma pesquisa de mobilidade, apenas 16% das viagens eram feitas por ônibus. 16%, a gente compara com São Paulo, que é 35%, claro que São Paulo é maior, mas a gente tem toda a capacidade, se a gente focar na mobilidade urbana, sem colocar o veículo próprio, né? Porque assim, se eu preciso pagar o meu convênio médico, que eu já tinha falado, preciso pagar a mensalidade do meu carro ou da minha moto, porque eu não confio no sistema de transporte coletivo. Se eu preciso pagar a prestação da casa, né? Então eu tenho que escolher entre um desses três, né? Porque, né, ou eu pago o convênio, ou eu pago a prestação da casa, ou eu pago a prestação do carro. Às vezes até a segurança privada entra nessa conta. E às vezes até o boy ou o condomínio, né? Então assim, a gente tem que olhar a mobilidade urbana como um todo. E aí a gente está falando de ciclofaixa, a gente está falando de muito mais coisas, né? E aí a gente pensa, por exemplo, no crescimento da frota de veículos, 7,3%. O crescimento da população, 2,5%. Ou seja, tem mais gente comprando o carro do que aumentando a população em si. E mostra que ela compra porque ela está desmotivada com as opções que tem aí. Então a gente tem que pensar em como resolver o problema da mobilidade urbana, e uma dessas soluções sempre pensando um pouco na questão do passe livre, né? Pensando numa maior facilidade de acesso, principalmente a quem está desempregado, né? Ter o transporte coletivo gratuito, mas a gente, principalmente nesse momento de desemprego alto, né? A gente tem que trabalhar em todo esse aspecto. Então, desculpa, eu estava falando sobre a
sobre a empresa. Então a gente ou precisa trabalhar para essa questão do passe livre, de repente verificar a possibilidade de ampliação de prestadores de serviço, mas eu acho que principalmente é esse redesenho de toda a mobilidade urbana. Então a gente tem que desenvolver isso daí muito mais, e aí eu volto a falar, Daniel, dá uma olhadinha no nosso plano de governo, porque lá tem acho que duas, 3 páginas falando só de mobilidade urbana, porque a gente entende a complexidade de trabalhar isso daí. Então, eu acho que é basicamente isso, Aloysio. Ok. Que legal. Então vamos lá. A corrupção é um problema federal, estadual e municipal. O que pode ser feito para combater a corrupção em Indaiatuba? Na tua opinião, na opinião de vocês. Bom, a corrupção ela vem através da falta de transparência, né? Por exemplo, eu gosto muito de mexer em planilha, mas eu vou falar que quando eu vejo a planilha que é apresentada pelo município de Indaiatuba, você chora. Então, assim, a transparência, quando eles falam, quando eles vão falar sobre o que foi gasto em transporte público, em transporte coletivo, eles vão falar despesas da unidade. Poxa, mas o que é isso? Isso é transparência? É assim que a gente mostra transparência na cidade? Não, a gente tem que mostrar a prestação de contas, tem que ser clara, tem que ser aberta. E a gente mostra, quando você não tem esses dados, fica difícil questionar, porque você não está vendo se é despesas da unidade. O que isso significa? Então você tem que acionar pela solicitação da transparência, abertura de dados, então você dificulta para fazer com que o cidadão não consiga enxergar. E aí como que é o nosso projeto? Né? O que a gente entende para tirar a corrupção ou desmotivar que agentes públicos se tornem, façam ações desse tipo? A gente tem que abrir ao máximo, não pode ser conivente com esse tipo de ação, a gente não pode ser condenados, né? E condenados eu coloco aqui que está totalmente fora, a gente não tem isso na nossa vida. Apesar de sermos novos, eu acho que a gente já caminhou sobre muitas águas e não temos isso, e não temos como ser mais transparente que isso. E aí eu não estou falando de Receita Federal como colega, né? Mas eu acho que é isso, é a transparência nas nossas ações e através dos conselhos. Até sobre essas planilhas, a prefeitura é obrigada a oferecer as planilhas para o povo, mas quando você olha para elas, você vê que é tão desestimulante, é tão complexo, que é justamente para o povo ter acesso a elas, mas não poder fazer nada com elas. Para conseguir esses dados que nós tivemos, foi um trabalho muito, muito longo, muito grande, com um economista que é Ulisses, para conseguir isso. E uma outra, desculpa, eu tinha esquecido de falar, é da questão de uma gestão de risco e compliance. Então é ter uma pessoa de fora, sempre monitorando, sempre analisando, além do TCU, né, e do TCE, que já faz isso daí recorrentemente, mas ter uma agência externa que visualize e encontre possíveis falhas no nosso sistema. Legal. O Gil Camargo, parabéns pela questão do feminicídio e a segurança municipal. Correto, 24 horas de delegacia da mulher. Muito bem colocado. O Gil Camargo mandou essa afirmação para vocês. Você está chegando bastante pergunta ainda. Ótimo. Não, isso é quando você se coloca à disposição da população. Eles têm perguntas. A questão é ter a abertura para perguntar. Perfeito. Tem mais uma aqui, inclusive. A Márcia Regina, boa noite. Amanhã comemoramos o Dia dos Professores. O que o candidato pode dizer para os professores do nosso município sobre as suas propostas para a educação? Cite uma delas, por favor. Fale você como economista, candidato a prefeito, e o vice-prefeito, que é professor. Eu vou deixar o Matheus começar. Ok. Em relação à educação, tenho que admitir, a educação municipal, a estrutura municipal, ela é satisfatória, mas isso não quer dizer que ela seja boa, porque, como o Ulisses estava falando, ela não comporta todas as crianças da cidade, ou seja, parte da população vai ter que pagar uma educação privada. Não é para ser assim. Tem que ser uma educação de qualidade para todos
todos, 100%. Muitas das pessoas com poder aquisitivo maior, elas até recorrem à iniciativa privada. Por quê? Porque a escola pública ainda não é atrativa o suficiente. As classes ainda estão superlotadas. Essa é uma proposta que muitos falam, mas que a gente vai executar mesmo. Salas menores, menos alunos. Até agora, com a Covid, a gente viu a necessidade disso até por uma questão sanitária. Para que, caso isso aconteça de novo, ou para evitar a gripe normal, salas devem ser menores. Uma constância internacional que eu vejo, da minha parte de internacionalista, é os países com as melhores educações do mundo, básica, estou falando de educação básica, possuem escolas públicas. Esse é o melhor investimento, é onde eles investem, e é por isso que a educação deles dá certo. É esse o modelo que a gente quer. Não são com escolas privadas, não são com escolas militares, são com escolas públicas convencionais. Que se eles conseguem, a gente consegue fazer aqui também. Quem diz que não, daí é quase um atestado de incompetência. Falando, eu não consigo, vamos privatizar. Não, eles conseguem, a gente consegue fazer. Isso também. E quando a gente pega, acho que primeiro, já de antemão, né, parabéns a todos os professores do setor privado, do setor público, aos professores hoje, né, as mães professoras, os pais professores que também estão dando sangue aí nesse momento de aula em casa, homeschooling. Além da questão da sala de aula diretamente, eu acho que tem uma questão da educação, que é a formação para o trabalhador do futuro. Né? Em Indaiatuba, queremos que seja a Indaiatuba melhor ainda. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a inovação. Né? Indaiatuba seja uma cidade inovadora. Né? E como que a gente faz isso? A gente tem que fomentar, e aí eu volto um pouco naquela questão da cultura, no aumento da criatividade das crianças, da formação cidadã, o senso crítico. Então, a gente trabalhar isso daí no ensino infantil, no ensino fundamental, para a gente depois, quando a gente vem com os cursos tecnológicos também, a gente conseguir desenvolver ainda mais. Indaiatuba tem toda a capacidade, e aí a FATEC já exerceu um fator bem interessante, né, com os cursos de informática, ela conseguiu desenvolver bastante isso, mas como que a gente conseguiria trazer startups para cá? Né? Como que a gente conseguiria fazer com que os indaiatubanos criassem startups, e aí responde uma questão do emprego, né? Que startup é basicamente o seguinte: você tem uma ideia boa, você empreende com relação a ela, você cria um negócio e aí vem um peixe grande, né, um investidor anjo, e compra a sua ideia e traz dinheiro para Indaiatuba, seja de outra cidade, seja do estado, seja de outro país, e aí você consegue desenvolver Indaiatuba com um dinheiro novo. Né? Então você, além daquele investimento do quanto que a educação como se já melhora, por exemplo, o salário de um cidadão, você consegue ainda desenvolver, trazer dinheiro novo para a cidade. E aí eu prometo que é a última parte, mas assim, quando você pensa o quanto que a formação técnica influencia no salário da pessoa, eu vou dar um número aí, e aí pessoas que estão assistindo, que estão pensando em entrar numa escola, alguma coisa nesse sentido, quando você não tem nenhuma formação, você vai para o ensino fundamental, falando com números de Indaiatuba, a gente tem um crescimento de 14% na questão salarial. Quando a gente fala que uma pessoa tem formação, a diferença entre a formação do fundamental para o ensino médio é 30% de salário. E quando você fala do ensino médio para o ensino superior, você tem 146%, estatisticamente falando, né? 146% é o seu aumento de salário. Então, por isso que a gente tem que trabalhar para a Indaiatuba se formar, desenvolver, criar novas ideias. E é por isso que a gente visa tanto a educação no nosso plano de governo. Um último comentário, se eu puder. Sobre a educação, muitos indivíduos, muitos candidatos até dizem que valorizam muito o professor e a educação, mas apoiam congelamento de gastos na educação, congelamento de salários, às vezes até a redução. Não adianta falar que valoriza e tomar essas medidas ou apoiar essas medidas. A nossa é o oposto. A educação precisa de mais recursos. O salário do professor não é alto. Como você pode congelar um salário do professor? Ele tem que subir. Ele tem que ser muito maior do que é hoje. Eu venho também de uma família de professores. Quantas vezes a minha mãe não teve que tirar dinheiro dela para colocar na sala de aula? Porque a escola não estava provendo os materiais. A minha avó também. Mas
minha mãe mais recentemente. Então, isso é uma realidade de Indaiatuba. Se você quer valorizar o professor, valoriza ele aonde importa. Valoriza no salário. Ele merece mais. Valoriza diminuindo o tempo dele dentro de sala, para ele poder planejar as salas, corrigir as provas, corrigir tarefas, planejar atividades. Também precisa desse tempo. Em terceiro lugar, melhorar as condições dentro da sala de aula. O professor precisa de segurança e precisa de uma turma menor para poder trabalhar. Você como professor, Matheus, isso é uma pergunta minha. FIEC, o que você acha da FIEC? A FIEC está abandonada? A FIEC é uma ótima iniciativa, mas sim, está abandonada. É uma coisa que o Ulisses tinha dito. Infelizmente, quando você quer fechar algo e mandar para iniciativa privada, você sucateia esse algo. Então, um dos nossos objetivos é parar com o sucateamento, seja da FIEC, seja com as escolas municipais daqui. FIEC é uma ótima ideia. Eu tive vários alunos meus que também eram alunos da FIEC e hoje estão trabalhando no campo por causa da FIEC. Então a FIEC tem que ser defendida. Ela foi um trampolim para esses meus alunos para conseguirem um emprego bom na área, para seguirem depois para a FATEC ou para uma outra universidade pública ou até privada e seguirem nessa área. Ela é ótima. Eu também conheço professores da FIEC, mas, sim, tanto a FIEC quanto os professores municipais das escolas básicas precisam de mais valorização. Perfeito. Lembrando que no decorrer dessa fase de eleição, dentro do que pode e não pode, nós fizemos algumas enquetes. Uma enquete, como você fez uma colocação, você chamou de pesquisa, mas é uma enquete. Uma enquete é protegida por lei. Até dia 26 poderia ser publicado enquetes, tá certo? Obrigado pela correção, Luiz. Obrigado não, mesmo. É até por nós, porque nós sofremos um processo da prefeitura sobre isso, a juíza já improcedeu, né? Recorreram, mas deixar bem claro a essas pessoas que uma enquete, independente do número que foi o teu percentual de pessoas que votaram no PSOL, em outros partidos, ela não corresponde a uma pesquisa bem mapeada. E nós fizemos uma pesquisa bem mapeada, o resultado sai amanhã praticamente às 20 horas, horário que nós vamos colocar para ser publicado no Jornal Exemplo de sexta-feira. Aí nós vamos ter um número mais exato, né? Então uma enquete é justamente para saber como está a opinião de algumas pessoas, né? Tanto que uma enquete às vezes é 500, 600, 800 pessoas que respondem. Diferente de um questionário com 30 perguntas para uma pessoa responder. Então aí você consegue medir bem. Obrigado pela correção. Aloysio, desculpa aos ouvintes aí que eu também falei errado. Mas falei por nós também, viu? Sim, nós fizemos várias enquetes dentro da lei, né? A Ana Lima, essa é uma opinião dela, democracia, tem que deixar muito bem afirmado o que ela disse aqui. Não foi um comentário infeliz. Bolsonaro é incompetente, é a opinião dela, mesmo não tendo que manter o nosso povo, mesmo tendo que manter o nosso povo vivo, coisa que o Bozo é declaradamente genocida. A esquerda deixou quase 380 bilhões de reais de reserva. Ok, obrigado. Aí ela diz que procure ler mais sobre a verdade. Está registrado, Ana. É uma opinião tua e nós vamos respeitar sempre pela democracia do nosso país. Não é verdade? Sim. Independente da opinião de cada um que está aqui dentro. Quero agradecer também ao Rodrigo, ao Alisson, ao vereador, né? Candidato a vereador, Felipe, candidato a vereador pelo PSOL. Felipe eu sabia que era. Ao Douglas, nunca esqueço seu nome, Douglas. Mas te pego qualquer hora. Tem mais uma pergunta muito interessante. Eu passei para vocês as perguntas que eu ia fazer. Tem mais alguma coisa que você quer que eu faça? Agora, a 10 eu acho que é importantíssima. Posso fazê-la agora? Pode, fica à vontade. Quando conhecemos o plano de governo de todos os candidatos, notamos que vocês são os únicos que mencionam e dedicam uma parte do plano para a comunidade LGBT. Qual a importância para vocês dessa pauta e quais as suas propostas?
Eu acho que entra um pouco na minha primeira resposta lá da frente, e isso é uma verdade. Nós somos os únicos que colocaram no plano de governo a pauta LGBT. Não só a pauta LGBT, a pauta das mulheres, a pauta dos trabalhadores, a pauta dos deficientes, porque cada população tem uma dificuldade diferente. E se você não trata dessas diferenças em dificuldade, essa população vai ficar de lado. Como que o nosso, de todos os candidatos de Indaiatuba, pode estar realmente pensando em todos? Ser o único é uma tristeza, mas assim é o nosso diferencial. Quando a gente fala de todos, são todos. Não quero me alongar muito, porque eu dei aquela resposta no início. A Constituição foi feita para todos. Sim. Também tem a lei contra a homofobia, a LGBTfobia que passou. A gente vai ter que manter ela, fazer ela valer aqui em Indaiatuba também. É isso, os 3 pilares que eu tinha dito no início, que são educação, saúde e voz para a população LGBT. Eu fiz você voltar nessa para reforçar, né? Não, muito obrigado. Eu até tinha esquecido de mencionar esse fato que, sim, nós somos os únicos que colocaram no plano de governo a população LGBT, que sabe que ela existe, que sabe que ela tem problemas e que o prefeito, seja quem for eleito, creio que seja o Ulisses, vai precisar também cuidar dessa população. Todos são de Indaiatuba, todos são cidadãos. Claro. Tem alguma... Sobre a estiagem, você quer falar, Ulisses? É legal, né? Estamos em uma fase de estiagem com altas temperaturas e constantemente aguentamos o cheiro de queimado em nossas casas. Fora isso, existe a questão hídrica da cidade. Como você trataria essa questão no meio ambiente? Você sabe que eu até estava conversando com o Instagram com um jovem aqui, jovem indaiatubano, que os candidatos hoje em dia eles estão colocando de uma maneira muito superficial a questão ambiental, né? Uns ou outros eles entram um pouco mais a fundo, mas a gente enxerga que ainda é uma questão muito, muito rasa do problema, né? Então, assim, vamos pensar como que o meio ambiente é tratado hoje. Quando a gente pensa, né, na gestão ambiental, quanto que é gasto em gestão ambiental, quanto foi gasto em 2019? 0,1% das despesas. Então, assim, isso é porque Indaiatuba é maravilhosa, né? Indaiatuba é maravilhosa esteticamente falando, é uma cidade linda, e é mesmo. Só que, assim, gestão ambiental com 0,1 de despesa é esse descaso, eu entendo como 0,1 descaso com o meio ambiente. E aí a gente pega várias outras questões, né? A gente pensa no sentido de o combate a perdas, né? Perdas d'água, né? Em 2018 foi gasto 7 milhões de reais, ou seja, o que é perdas d'água, tá, pessoal? É a tubulação que vai entre a represa, no caso, ou outro reservatório, para as casas das pessoas. Então a gente gastou 7 milhões em 2018, 2019, 2 milhões. Então assim, poxa, os problemas foram resolvidos com os 7 milhões? Não, porque era a média até o momento. Agora resolveu todos os problemas? Não. Então esses casos, pessoal, e aí a gente tem um problema sério na represa do Mirim, vocês podem ir lá, vocês vão ver, né, o que foi vendido com anos, 30 anos, se eu não me engano, 20, 30 anos, não vou lembrar o certo, de que a gente teria água garantida. Então são umas falácias que a gente entende que são tratadas muito superficiais. E aí, como eu sei que a gente já estourou o tempo, eu não vou me alongar, mas pesquisem no nosso programa. Pesquisem as ideias certas que a gente vai fazer, né? A gente tem que pensar, quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos pequenos e médios agricultores, né? Não os produtores de cana, não os grandes produtores de eucalipto, porque esses não ajudam o município. A gente tem que pensar no pequeno produtor, aquele que produz o alimento que eu e você comemos, né, que é vendido na feira. É com esse pessoal que a gente tem que se preocupar. E a gente tem que pensar, o meio ambiente se trata dessa maneira geral. Não é só olhando o parque bonito. O parque bonito é legal? É legal, é muito importante também para a nossa saúde mental. Mas o meio ambiente se constrói muita coisa além disso. E aí, volto a falar, acessem lá www.indaiatubacompartilhada.com.br para vocês entenderem um pouco mais do que a gente entende, do que deveria ser. E aí só um único adicional, e aí a gente vai entrar de novo com aquele eixo da ciência e do que a gente entende como tecnologia,
que a gente precisa fazer com que os nossos jovens indaiatubanos, dentro daquele conceito de criatividade, né, de pensar, empreender, pensem em empreender em energias limpas, em tecnologias sustentáveis. A gente tem um ótimo potencial para isso. E a gente tem que trabalhar isso de uma maneira ampla. E é por isso que o nosso programa é o mais completo. E é por isso que eu sugiro que vocês deem uma olhada lá. Obrigado. Só para complementar, assim, o nosso programa de governo é público, está no nosso site, mas como o nosso tempo também é curto, a gente já estourou até, vocês também podem mandar as perguntas para nós que nós respondemos. Com então, certeza. no nosso Facebook, no nosso Instagram, podem mandar. A gente não está falando, você precisa ler o plano de governo. Não, pode entrar em contato conosco, que qualquer dúvida a gente responde também. Coloca o comercial. Tem mais um comercial agora? Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. Então vamos encerrar a nossa live de hoje, pedindo para o Ulisses que mande a sua mensagem final aqui para todo mundo que nos assistiu. Por favor, Ulisses. Aloysio, primeiramente eu queria te agradecer todo mundo que está assistindo aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por ter aberto o Facebook do Jornal Exemplo. Obrigado por deixar a gente compartilhar nossas ideias com você. Eu tenho certeza que você, olhando nosso material, nos seguindo nas nossas redes sociais, Ulisses Maia 50, só pesquisar no Instagram, ulissesmaia.oficial, também pelas mídias sociais do próprio partido, né? Então, Pessoal 50, Indaiatuba, e também dos nossos vereadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é realmente uma honra. E eu tenho certeza que vocês olhando, comparando candidato por candidato, programa por programa, vocês vão ver que a gente é a melhor opção para Indaiatuba. Não é um eufemismo, não é uma falácia, falar quando a gente fala que a gente quer a transparência, né? São ações e fatos. E a gente não está aqui representando a continuidade de nada, a gente quer a gente quer criar uma nova Indaiatuba. Uma Indaiatuba para os próximos anos, como o Matheus falou com relação à segurança, uma Indaiatuba segura, que não precisa ser construída atrás de muro de condomínio. Uma Indaiatuba onde que a gente tem a liberdade para andar a hora que a gente quiser. Uma educação que a gente visa para os próximos anos, onde que o professor seja valorizado, os servidores fora da educação também, né, tanto no serviço ambiental, na parte de segurança pública, na própria prefeitura, sejam respeitados, sejam valorizados. Também a questão do meio ambiente vai ser tratada de uma maneira mais geral, holística, né, que eu sempre falo, que é uma maneira mais ampla. Então, assim, conta com a gente para resolver os problemas da cidade, porque a gente vai estar pensando em você, a gente já está pensando nos problemas de Indaiatuba há muito tempo. E agora a gente vem para solucionar. Nós não tivemos candidatura em 2016, mas a gente está vindo agora para realmente resolver o problema da cidade. Então eu conto com o seu voto, eu conto com o seu apoio nas mídias sociais, em todos os momentos, porque a gente vai construir uma Indaiatuba melhor. Legal. Por favor, Matheus. Obrigado por todos que estão aqui até agora. Renovação política é renovação política. Não dá para você renovar politicamente trocando algo que não é desejável, uma corrupção, por algo que seja só um pouquinho diferente. Se você quer mudança, então venha conosco, venha para a mudança real. Nós trabalhamos muito nesses projetos, nós estamos abertos ao povo. E é isso, muito obrigado por estarem conosco até agora. Desculpa estourar o tempo. Imagine. E voto 50. 50, Ulisses Maia e Matheus Fernandes. 50, 123, Felipe Maropo. 50, 222, professora Érica. 50, 363, professor Daniel.
e 50 075 Maroca. O Felipe, inclusive, está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Eu também quero agradecer a presença de vocês. Foi uma honra conhecer um pouco mais de vocês. Boa sorte na eleição, né? Que o povo é que vai eleger, que não se venda, que não acredite em boca de urna, que não se qualquer coisa, porque não é aqueles R$100, R$200 que vai transformar a casa dele, e sim uma boa economia, uma boa vida social, um bom plano de governo, não é verdade? Agradecer também a todos que participaram, e não se esqueçam, sexta-feira no Jornal Exemplo, a pesquisa que nós contratamos, muito séria, muito cara, com toda a verba paga por nós, graças a Deus. E não se esqueçam também da investigação profunda para saber quem é o papai do ano. Logo, logo vocês vão saber quem é ele. Fique atenta, principalmente as mulheres. A sensibilidade de vocês pode decidir a eleição. Então fiquem atentos com essas coisas que fazem por aí e acham que ninguém sabe. Nós vamos mostrar. Um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.